Olá pessoal, eu sou o professor Matheus. A gente vai continuar no debate sobre globalização. Eu sou professor de Geografia e vou acompanhar vocês durante algumas aulas de Geografia do projeto Promova. Na aula de hoje a gente vai pegar dois exemplos, um exemplo do McDonald's e da expansão dessa rede de fast food pelo mundo, e vai pegar o exemplo da Coreia do Norte e como ela está isolada nesse processo de globalização para entender como a globalização funciona, certo? Então, no slide que vocês estão vendo diz o seguinte, expansão da globalização na escala local global. Sabemos que a globalização é um processo econômico, tecnológico e de mundialização atrelado aos processos de ordem cultural. Como a gente já discutiu na última aula, a globalização é um processo que integra o planeta de maneira econômica, social e cultural. E uma empresa que atua em nível global, ela também vai se estruturar e se adaptar à cultura local. Na última aula a gente tinha falado que a cultura de grandes países, de grandes potências mundiais, elas estão influenciando nossa cultura. Mas o oposto também acontece, pessoal. Nossa cultura também pode influenciar essa cultura das grandes potências mundiais, esses hábitos culturais difundidos pelas grandes potências mundiais. E a gente vai ver aqui alguns exemplos relacionados à expansão dessa rede de fast food que é o McDonald's. Então, começo com essa charge, diz assim, globalização e o McDonald's. A charge mostra o surgimento do McDonald's no planeta Terra. E você vê aí que o personagem se pergunta, o que é isso? E o outro responde, é o início da globalização. O McDonald's, pessoal, essa empresa de fast food, ela é utilizada como um exemplo de como o processo de globalização ele tomou conta de todo mundo. Por quê? Porque é uma rede que produz comida rápida, que é algo ligado à cultura norte-americana, e essa empresa que produz esse tipo de comida que é ligada aos hábitos norte-americanos está espalhada em todos os continentes do mundo, certo? Da África à Oceania. Então, a expansão do McDonald's também é, vamos dizer assim, um retrato, um exemplo de como a globalização se expande no nosso planeta. Então vocês vão ver que existe lojas do McDonald's espalhadas por países que vocês nem imaginam, como República Tcheca, Finlândia, certo? E as grandes marcas estão utilizando os seguintes pressupostos para a atuação global. Pensar globalmente, ou seja, pensar em atingir todos os mercados do mundo, e agir localmente, certo? Ou seja, essas grandes marcas elas querem atingir o máximo de países possível, mas para isso elas precisam agir localmente, elas precisam se adaptar ao local também. É aí que a cultura local vai influenciar essa cultura global, vamos dizer assim, e a cultura global vai influenciar a cultura local. A gente vai ter alguns exemplos. Diz assim, na Europa, a rede do McDonald's, vai possuir mais de 8.300 lojas em 39 países e está presente até mesmo na Rússia, lugar que teve sua primeira franquia aberta em 1990, quando ainda funcionava no país o sistema socialista. É nesse continente que muitas das mudanças na rede vão acontecer primeiro. Ou seja, essa atuação local do McDonald's ela vai começar na Europa. A marca se adaptando aos hábitos locais vai começar no continente europeu. Aí vocês estão vendo um gráfico que mostra como o McDonald's está presente em todos os continentes do mundo, Ásia, Europa, África, Oceania e América, com uma grande quantidade de lojas espalhadas em todo o planeta. Então a gente pode dizer que o McDonald's é sim uma marca que está em todo o mundo, certo? Óbvio que não vai estar em todos os países do mundo, mas está em todos os continentes. E ela vai se adaptar a esses hábitos locais de cada continente e de cada país. Alguns exemplos de como essa cultura global está se adaptando à cultura local para absorver esse mercado, vamos dizer assim. Aí tem o exemplo do Greek Mac, que seria o McDonald's na Grécia. Na Grécia, os fãs do McDonald's preferem um pão que seja mais fino, e é por isso que a empresa americana escolheu o pão pita com vegetais frescos, para não mencionar o famoso molho grego de pepino. Ou seja, o McDonald's ele vai adaptar, vamos dizer assim, o prato típico, que era
o Big Mac para a cultura local da Grécia, para fazer com que as pessoas na Grécia consumam aquela mercadoria. Então, a marca adaptando o seu produto para a cultura local, para fazer com que aquelas pessoas consumam aquele produto. Aí tem um exemplo da Grécia. Tem um exemplo também da Alemanha, né? Ou seja, o McDonald's criando novos pratos que não existiam no cardápio, naquele país específico, mais uma vez, para absorver aquele mercado consumidor, né? Aí vocês estão vendo os famosos salsichões alemães, né, fazendo parte dos pratos do McDonald's. Ou seja, uma adaptação, né, do prato do McDonald's à cultura local para absorver esse mercado consumidor. Outro exemplo, né, são os gazpacho, né, a sopa fria de tomate que é servida no McDonald's na Espanha. Ou seja, mais uma vez, a adaptação de um prato, né, que era de uma marca global à cultura local para absorver o mercado consumidor na Espanha. Então, isso aconteceu na Grécia, isso vai acontecer na Espanha, isso vai acontecer na Alemanha e vai acontecer também na Itália, né? Um exemplo do sanduíche de Nutella do McDonald's. Mais uma vez, a mudança no prato para se adaptar à cultura local, né? Tudo isso, pessoal, mostra que o quê? Que o local também vai influenciar o global, né? Não é só o global que influencia o local, não é só a cultura mundial que influencia a cultura local. O oposto também vai acontecer. Esse mapa aí que vocês estão vendo mostra o número de estabelecimentos do McDonald's difundido pelo mundo, né? Você vai ver que realmente é uma marca que tomou conta de todos os continentes. Por que vocês estão vendo aí um número maior na América do Norte, né? Porque é uma marca que surgiu, é uma rede de comida, né, que vai surgir na América do Norte, é norte-americana, é estadunidense. Outro exemplo, né, dessa adaptação do prato para a cultura local é o McDonald's na Índia, né? Que não sei se vocês sabem, a Índia, né, a população indiana, ela consome pouca carne bovina. E qual vai ser a adaptação aí? O McDonald's vai adaptar, né, o hambúrguer, que é rotineiramente feito de carne bovina, para carne de ave, né? Então, foi uma adaptação para se encaixar na cultura local indiana e absorver esse mercado consumidor, que em sua maioria não consome carne bovina. E vocês vão ver até mesmo lojas de McDonald's na China, né, que hoje seria a maior potência socialista do mundo. Então essa rede de comida, né, de fast food, está em todos os países possíveis, independente da ideologia, vamos dizer assim, daquele país, né? Qual o objetivo da marca? É lucrar, né? E para lucrar eles vão expandir o seu negócio para a maior quantidade de países possível. Isso mostra o quê, pessoal? Que esse processo de globalização, né, que essas empresas transnacionais, né, que são empresas que estão no seu país e fora dele, tem como objetivo, no processo de globalização, expandir o máximo possível dos seus negócios, né? E a gente vê em todos esses exemplos, né, o McDonald's fazendo exatamente isso, né? Expandindo os seus negócios, levando sua cultura alimentar, vamos dizer assim, né, para outros países, ao mesmo tempo que adapta, né, os seus restaurantes para a cultura local. Isso mostra, pessoal, né, que esse processo de globalização ele vai atingir muitos países, certo? Mas como vocês viram aqui nesse mapa, né, que mostra os estabelecimentos do McDonald's pelo mundo, ao mesmo tempo que alguns países serão muito atingidos por esse processo de globalização, outros países eles não serão tão influenciados assim por esse processo. Ou seja, o processo de globalização ele acontece de maneira igual em todo o mundo? Não, certo? Quanto mais desenvolvido é o país tecnologicamente, né? Quanto mais aberto politicamente, quanto mais aberto economicamente, mais intenso será o processo de globalização naquele território. Quanto menos desenvolvido tecnologicamente, menos aberto politicamente, menos aberto economicamente, menos o processo de globalização vai, né, afetar aquele território. Então, a globalização ela atinge todo o planeta? Sim. Da mesma forma? Não, né? Terão países que vão estar mais integrados a esse processo de globalização e terão países que estarão menos integrados a esse processo de globalização, né? É óbvio que a América do Norte e a Europa, né,
serão as regiões globais onde esse processo de globalização está mais intenso, certo? E alguns territórios na África, né, alguns territórios na Ásia e alguns territórios aqui na América terão esse processo de globalização, vamos dizer assim, menos intenso, exatamente por serem países que não são tão desenvolvidos tecnologicamente e países politicamente fechados e economicamente fechados, né? Não vão ter esse processo de globalização tão intenso. E quais as consequências dessa expansão pelo mundo, né? Quais as consequências? As consequências serão as mudanças de hábitos, certo? A mudança cultural, certo? E esse intercâmbio de culturas. Haverá também outras consequências, como consequências ambientais, mas isso fica para outra aula, certo? Então, essa expansão da globalização afeta todos os espaços? Né? Sim, lembre, a globalização afeta sim todos os espaços, mas não da mesma maneira. E aqui a gente vai ver um país específico, né, onde a globalização ela não consegue adentrar como nos outros, certo? A gente vai ver aqui o caso da Coreia do Norte. Como o processo de globalização ele funciona lá na Coreia do Norte. Seria, né, o país, né, que o McDonald's ainda não atua, né, um dos países que o McDonald's ainda não atua, que é a Coreia do Norte. Então, globalização na Coreia do Norte. Vamos entender como é que funciona esse processo lá, né? Primeiro, na Coreia do Norte existem apenas 4 canais de TV no país. E esses 4 canais de TV são canais estatais, ou seja, são canais controlados pelo governo da Coreia do Norte, né? Um canal educativo, um canal geral, um canal para conteúdo estrangeiro e um canal de esporte. Ou seja, as pessoas da Coreia do Norte têm acesso ao meio de comunicação? Né? Tem. Né? As pessoas na Coreia do Norte elas vão ter acesso a programas de TV? Sim. Né? Qual é a diferença? A diferença é que na Coreia do Norte, né, por ser canais geridos pelo governo do país, serão canais que vão ter os seus conteúdos meio que restritos, né? Então, o processo de globalização, né, a difusão do processo de globalização pela TV vai ser limitada, né? Por quê? Porque os canais são estatais, ou seja, controlados pelo governo. A informação que será difundida nesses canais vai passar por essa peneira do governo, vamos dizer assim. Então, vai acontecer o processo de globalização pelos meios de comunicação, especificamente a TV? Sim, né? Mas de maneira menos intensa. Né? Outro exemplo, né? A Coreia do Norte e a sua internet própria. Né? Não sei se vocês sabem, mas a internet na Coreia do Norte ela está, de certa forma, vamos dizer assim, desconectada da rede mundial de computadores do restante do mundo. Né? É como se o país tivesse uma internet específica só para o território nacional. Então vai acontecer a mesma coisa que com os programas de TV. Né? As pessoas vão ter acesso à informação pela internet? Sim. Né? As pessoas vão estar, de certa forma, participando, né? Utilizando, vamos dizer assim, usufruindo do processo de globalização? Sim, né? Mas de maneira menos intensa. Por quê? Porque a internet vai estar limitada. Você não vai conseguir ter acesso às mesmas informações, por exemplo, que alguém que utiliza a internet aqui no Brasil. Né? Por quê? Por causa desse controle governamental. Né? E com relação aos transportes, né? A globalização e os transportes na Coreia do Norte. Né? Lá, apenas 2 empresas de aviação, né, funcionam no país. Uma nacional e outra estrangeira, com voos limitados. Ou seja, se você estiver na Coreia do Norte, você vai ter destinos limitados se você quiser sair do país. Né? E você vai ter que se submeter apenas essas 2 empresas de aviação. Mais uma vez, o processo de globalização está acontecendo aqui? Está, mas de maneira menos intensa, né? De maneira limitada. Acho que vocês estão entendendo, né, pessoal, que nem todos os países vão participar do processo de globalização, né, de maneira igual aos outros. Alguns sim e outros não, dependendo do seu desenvolvimento tecnológico, científico e da sua abertura política e econômica. Outro exemplo aí para vocês entenderem, né, de como o processo de globalização está menos difundido na Coreia do Norte é essa imagem de satélite aí, né,
do continente asiático à noite, né? De uma parte do continente asiático à noite, onde você consegue ver a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, né? Vocês percebem que a Coreia do Sul ela parece bem mais iluminada do que a Coreia do Norte, né? Isso é um indicativo, pessoal, de desenvolvimento tecnológico, né? Isso mostra a defasagem, vamos dizer assim, né, de desenvolvimento tecnológico na Coreia do Norte e na Coreia do Sul. Então, existe globalização na Coreia do Norte, né? Sim, certo, pessoal? Mas lembrem, não da mesma forma que em outros territórios no mundo. Essa aula é para vocês entenderem o quê? Que a globalização ela acontece em todo o mundo, mas não da mesma forma, né? Então, vai existir o processo de globalização na Coreia do Norte? Sim. Da mesma forma que no restante do mundo? Não. Então é isso, pessoal, né? Espero que vocês tenham entendido, né, que o processo de globalização ele acontece em escala global, mas não da mesma forma, né? E que alguns países vão estar submetidos a esse processo de globalização de maneira mais intensa e outros de maneira menos intensa. E o que é que vai diferenciar, né, que o processo de globalização aconteça de uma forma em um país e de outra forma em outra? O desenvolvimento tecnológico e a abertura política e econômica do país, certo? Então é isso e até a próxima, pessoal.